A maioria das pessoas ainda usa IA como uma ferramenta, e é aí que eu vejo que a maioria das pessoas ainda não entendeu como funciona a IA. Elas até entenderam a ferramenta, mas não o que é a inteligência artificial em si. Ferramentas te ajudam a executar tarefas. Ela pode escrever um texto, ela resolve uma reunião, organiza uma planilha, e tudo isso te ajuda no final do dia, é claro, mas isso ainda está longe de ser uma operação inteligente. Prazer, eu sou o Paulo Lanzilotti e em 2024 eu larguei o meu emprego para me dedicar exclusivamente a IA e abrir os meus próprios negócios. Hoje eu sou sócio da The Floor Empire, uma empresa do segmento de pisos de madeira, e agora co-founder da Refurb Hub, que atua na parte de reformas gerais de residências e da parte comercial, ambas operando no mercado de Londres. Quando uma ferramenta que eu desenvolvi gerou 4,5 milhões de libras em orçamento para The Floor Empire, eu percebi que às vezes a IA ela gera um valor muito maior e mais rápido para o seu cliente do que para o seu próprio negócio em si. E é claro que esse valor gerado ele vai retornar indiretamente para o seu negócio lá para frente. Hoje a Refurb Hub já está rodando há um mês e nós já passamos de 1,5 milhão de libras em orçamentos enviados. Então essa é a jornada que eu quero estar compartilhando aqui com vocês. Agora que a gente ainda está no começo, onde eu estou replicando tudo que foi aprendido na The Floor Empire para a Refurb Hub, eu quero documentar e mostrar para vocês não só que ferramentas eu estou usando, mas como eu penso o meu negócio para que ele seja sempre AI First. Eu sei que você já sentiu, já entendeu que tem algo gigante acontecendo e muitas vezes falta algo concreto para você realizar com as ferramentas que você já conhece. E isso te faz pensar, putz, eu devo estar muito para trás. Tá bom, eu tenho minhas reuniões, aquele post hoje se escreve sozinho, talvez eu tenha um agente checando meu e-mail por mim. Mas lá no fundo ainda parece que eu só estou fazendo o mesmo trabalho de uma forma mais rápida. Que outra ferramenta eu preciso? E é justamente esse o ponto. A IA precisa estar ativamente modificando a forma como você opera, mudando a lógica de como o seu negócio funciona. Então o problema real não é que as pessoas ainda não acharam a ferramenta certa. É só que elas estão usando essas ferramentas novas com uma mentalidade antiga. Toda ferramenta nova que é lançada, as perguntas são as mesmas. O que ela faz? Qual prompt mágico eu devo usar para extrair alguma coisa dela? Que task ela automatiza do meu calendário? Mas a pergunta que realmente deveria estar sendo feita é: como essa ferramenta muda a minha maneira de operar? Como o meu processo deveria ser para eu conseguir extrair o melhor dela? E o principal de tudo, claro, como eu uso ela para gerar valor e não só para produzir mais coisa? Afinal, você pode fazer mais tarefas mais rápido e continuar operando mal. Você pode dobrar sua capacidade de produção e mesmo assim continuar entregando pouco valor. E o principal de tudo, você pode simplesmente automatizar um monte de coisa só para ter um caos que roda no automático. Então, para mim, a IA, ela não é interessante quando ela acelera algo que já existe. Eu acho que ela está aqui para mudar a forma como as coisas funcionam. Então ela passa a ser interessante quando ela começa a impactar o seu processo de forma direta, quando ela muda a forma como a informação circula dentro da sua empresa. E principalmente quando a sua operação começa a ganhar consciência. E isso não é um papo de desenvolvimento, isso é um papo de business. E é exatamente isso que eu estou tentando construir na Refurb Hub. Ela é uma empresa real, já rodando no mercado, tem clientes entrando, tem leads, campanha rodando, operação, follow-up, todas as fricções reais que uma empresa tem no mercado. Então a gente consegue sair um pouco da teoria do que funciona ou do que deveria funcionar e ver isso aplicado em uma empresa real no mercado. Então deixa eu ilustrar um pouco mais sobre o que eu quero fazer com o Refurb Hub e com esse canal. Quando a gente começou a The Floor Empire, eu com meu sócio, essa foi a primeira operação que a gente começou a adaptar para um modelo AI First. A nossa ideia era simples: automatizar o atendimento, a geração de leads e conversar só com os clientes realmente quentes do meu pipeline. Você deve estar se perguntando, então, como eu estou gerando valor para os meus clientes? Quando eu comecei a minha primeira empresa, o meu gargalo era claro. Todo orçamento dependia de uma visita, dependia do tratamento dessas informações para chegar até mim, para eu dedicar algumas horas para criar um orçamento que muitas vezes não ia dar em nada. Foi quando eu resolvi criar uma ferramenta para automatizar o meu trabalho. Eu sabia que informações eu precisava para criar um coach, eu só precisava que ele fosse gerado automaticamente por mim. Então eu comecei a criar isso numa mentalidade de acelerar o meu próprio trabalho. E foi então que eu percebi que na verdade isso era exatamente o que o meu cliente também buscava. Ele queria um orçamento rápido, sem o compromisso de passar por uma visita ou ter que conversar com um vendedor. Ele só tinha uma pergunta única:
quanto vai custar para eu executar esse trabalho. E foi aí que eu percebi que essa ferramenta, ela trazia muito mais valor na mão do meu cliente do que na minha própria mão. E aí eu tomei uma decisão que mudou tudo. Eu resolvi oferecer ela de graça no meu website e levar todo o tráfego que eu estava trazendo para dentro do meu ecossistema diretamente para essa ferramenta. E foi assim então que ela gerou 4,5 milhões de libras em orçamento nos primeiros 6 meses. Eu estava tentando economizar alguns minutos do meu dia por coach. E só de eu dar essa ferramenta diretamente na mão do meu cliente, na verdade eu acabei economizando horas e horas de trabalho que eu levaria mesmo com uma ferramenta automatizada para criar cada um desses quotes tendo que passar sempre por mim. Isso removeu o gargalo da minha operação e a partir de agora eu já conseguia tratar um volume muito maior de leads. Eu sabia exatamente o que o meu cliente queria, ele sabia exatamente o quanto ele ia pagar, eu conseguia identificar muito mais rápido um cliente que estava realmente interessado do que não estava. Porque a pergunta que ele tinha na cabeça já tinha sido respondida, que é o quanto isso vai me custar. Então, além de resolver uma dor muito forte na minha operação, eu também estava resolvendo uma dor muito forte do cliente, que era saber o quanto ele ia gastar. E foi essa simples mudança que eu percebi que esse sistema, essa mentalidade nova, ela já estava transcendendo nichos. Então eu podia aplicar esse conceito para um outro projeto, um pouco maior talvez, com um ticket maior, com clientes diferentes. E foi aí que nasceu o Refurb Hub. Então, nos próximos vídeos aqui no canal, eu vou estar documentando exatamente como eu estou adaptando todo esse conceito, esse aprendizado da primeira empresa, a The Floor Empire, para um novo projeto, que agora não só trabalha com pisos de madeira, mas trabalha com reformas em geral. Então, isso foi um salto muito grande na forma como a gente opera, simplesmente por ter entendido algo que deveria ser claro, que o principal valor que eu deveria estar gerando hoje, ele deveria estar sendo focado no meu cliente mais ainda do que na minha operação. Porque uma coisa é você abordar um cliente e perguntar, tudo bem, o que você precisa, como posso te ajudar? E outra é você ligar para um cliente que já sabe exatamente o que ele quer, o quanto ele vai pagar e se ele está disposto a pagar por isso. Então olha só, com uma simples mudança numa mentalidade de uma mesma ferramenta, eu nunca mudei a forma como ela funcionava. Eu só mudei quem tinha acesso a ela. Então é baseado nesse conceito que a gente vai construir aqui junto ao Refurb Hub. E aqui nesse canal vocês vão estar acompanhando toda a documentação desse processo e toda a elaboração que vai levar para a gente adaptar esse conceito para que a Refurb Hub sim seja uma empresa AI First, pensada para operar dentro de um sistema de inteligência artificial, gerando valor principalmente para o meu cliente. Então, para acompanhar toda essa jornada e não perder nenhum dos próximos vídeos, já deixa um like, se inscreve no canal que tem muito conteúdo bom vindo pela frente. Te vejo no próximo.